Apocalipse capítulo 5, diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia! Você pode fechar os olhos mais uma vez. Jesus, oh Espírito Santo, tua palavra é maravilhosa, tua palavra é a nossa inspiração verdadeira. Senhor, nós te pedimos que pelo teu Espírito nessa noite, o Espírito de sabedoria, de revelação da tua palavra, possa ser derramado sobre nós, Senhor, algo novo da tua parte, que possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, um despertar no nosso coração, um acordar no nosso coração, Senhor, pela tua palavra. É só o Senhor que faz isso, é só a tua palavra que faz isso. Então nós queremos te dedicar este momento que temos aqui separados para meditação, que o Senhor sopre algo novo sobre nós, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem que me chamou muita atenção, que eu amo muito, amo esse capítulo, já tenho lido ele várias vezes, e mexe com o meu coração, porque de fato essa aqui é a nossa, digamos que o nosso destino final, o lugar onde que nós vamos estar um dia, que é diante desse trono, diante dessa presença de Deus. E nós somos ensinados pela palavra a amar este destino final, a ansiar por este lugar e por esse tempo. E a Bíblia nos ensina a clamar Maranata. A palavra Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Eu acredito que você está acompanhando as notícias e a gente não precisa de muito discernimento para entender que Jesus está às portas, que a coisa está acelerada, que o tempo está passando e que Jesus em breve vem. Então nós precisamos de fato estar como noiva, com vestes brancas, azeite na candeia, preparados, porque esse dia está mais próximo do que nunca.
Quando João tem essa visão, ele tem um registro muito interessante, porque a Bíblia registra que ele começa a chorar pelo que ele vê. E aquilo que ele vê mexe com ele no nível emocional, na alma dele. Então, a gente precisa analisar qual é a dimensão do que está acontecendo e qual o impacto. Por que João chora tanto assim? O que acontece? E veja bem que João está tendo, só te resumindo, do capítulo 4, ele está tendo uma visão do trono de Deus. Ele vê o trono de Deus, ele vê Jesus, ele vê o Pai, ele vê anjos, ele vê seres, ele vê tudo. Mas, de repente, ele vê um livro. E quando ele vê esse livro, a Bíblia diz que ele nem pode olhar para esse livro. Peraí, mas como que ele consegue olhar para o trono? Como que ele consegue olhar para o Pai? Como que ele consegue olhar para tudo e todos, mas ele não pode olhar para um livro? E não só ele não pode olhar, mas ninguém podia olhar. Que livro misterioso é esse que ninguém pode olhar para ele, nem abrir, nem ler o que está dentro desse livro? Então, esse livro realmente tem que ser uma coisa muito especial. Se ele consegue olhar o cordeiro, mas não pode olhar esse livro, então esse livro tem algo muito especial. E eu vou tentar levar você a uma linha de raciocínio, eu preciso que você acompanhe, para que você entenda que livro é esse. Se você for ler o livro de Apocalipse todo, você vai perceber que não é o livro que a gente comumente chama o livro da vida, com o nome dos salvos e tal. E aquele que não tiver o nome inscrito lá, não é esse livro ainda não foi aberto, ele vai ser aberto. Ele não tem 7 selos, é um outro livro lá para o final. Então, é algum outro livro. O pouco que sabemos desse livro é que a cada selo que vai sendo aberto, cada selo desata uma coisa. Abre um selo, algo acontece. Abre outro selo, algo acontece. Cada selo é como se fosse um dominó, num sentido só para você entender. E quando abre o primeiro, obviamente, não tem como mais voltar atrás e nem segurar. Um vai dando sequência ao outro. Agora, para a gente entender, então, que livro é esse? E ao entender isso, nós vamos, talvez, ter um insight de por que é que João está chorando tanto. Esse livro, de uma forma resumida, ele é o desfecho de toda a humanidade. Esse livro é a história final, digamos assim, o fechamento do que há de acontecer, ainda não aconteceu. Eu já vi gente falando, eu acho que já abriu o selo. Não tem como. Mas tem gente morrendo e tudo. Sempre teve gente morrendo, sempre teve catástrofe. Essas coisas são os sinais dos tempos, o princípio das dores. Nós temos na Bíblia muito bem descrito que temos o princípio das dores, temos as dores em si e depois a volta de Jesus. Então, estamos falando de cada selo se abrindo, levando a um evento que é como se fosse, vou usar a linguagem de Jesus, tá? Vou usar a própria linguagem de Jesus, que ela vai nos ajudar a entender. As dores de contração de uma mulher que está prestes a dar à luz. Não sei qual mulher aí teve um parto normal. Eu tive 2 partos normais, então eu sei o que é isso. Que as contrações, elas começam espaçadas. Há um espaço entre uma contração e outra. E você pensa assim, se for só isso, não é tão difícil assim, igual falaram. Mas aí você percebe que a coisa não é só aquilo ali. E vai intensificando, e não só intensificando, obrigatoriamente, para toda mulher, não tem exceção, o tempo entre uma contração e outra vai ficando menor. E à medida que aquele ritmo vai pegando, daqui a pouco, não tem mais como votar. Falar, Senhor, eu vou votar para que eu não tenha dor de contração. Eu queria votar para que não aumente. Eu gostaria de votar e sugerir que não tem mais jeito, não tem mais volta. Não tem como voltar. E assim é esse tempo que nós estamos vivendo, gente, e que está nos levando para cada vez mais perto de Jesus. E à medida que esses selos começarem a abrir, a própria palavra Jesus diz, as dores, o mundo, Isaías chega a usar uma linguagem forte, que a terra vai cambaleando como um bêbado, mas é como se o sol e a lua e tudo começasse assim, rolar como um pergaminho, porque a vinda dele está
se aproximando, e aí chega um momento, como Jesus disse, depois que passa a dor, depois que passa todo aquele trabalho de parto, e a mulher se esquece da dor e se alegra pelo filho que nasceu, assim também será com a igreja. Vai passar por tantas coisas que estão acontecendo, vão acontecer, mas quando passarem essas coisas, vai esquecer das dores, por quê? Porque vai haver aquilo que ele sempre prometeu, a volta dele para nos buscar, para estarmos com ele. E a coisa é tão maravilhosa que ele promete, dali para frente, não tem mais lágrima, ele vai enxugar as lágrimas, não tem mais dor, não tem mais Covid, não tem mais câncer, não tem mais abuso, não tem mais nada, nada, as coisas vão ter passado, um novo céu e uma nova terra serão criados. Então, por um espaço de tempo, esses selos, eles vão propor toda essa catástrofe atrás de catástrofe, mas tudo isso tem um plano por trás. E os selos são o plano. Até aí está todo mundo entendendo? Os selos são parte desse plano. Quando João vê um pergaminho, ele entende que esse rolo precisaria ser dado a um ser humano para quebrar cada um dos selos, desatar aquilo ali. E aí é que surge o problema. Porque ser humano, qual é o ser humano? Vamos fazer a pergunta antes da resposta. Qual ser humano, tá? Deus não pode pegar e desatar, porque ele não fez o pergaminho, esse livro aqui não pode ser aberto por Deus. Ele fez para que algum homem abrisse. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. E aí João percebe que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tinha nenhum homem que pudesse abrir isso. Afinal de contas, gente, qual que é o homem que poderia falar assim, não, eu dou conta de executar esse plano final aí. Pode confiar em mim que eu vou executar esse plano do jeitinho que tem que ser, eu tenho autoridade e poder. Qual que é o ser humano que teria capacidade? Então, João, ele chega como se fosse num labirinto, e ele olha e fala, e agora? Será que o plano de Deus vai falhar? Porque Deus não pode abrir, tem que ser algum homem. Quem é que vai abrir isso? E ele começa a procurar. E ele começa a procurar e ele fala, olha, e eu olhei, e nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém que podia. E então eu comecei a chorar. Essa é a cena que a gente tem esse acesso a esse registro, ele começa a chorar. Mas um ancião aparece para ele e fala, olha, não chores. Não chora. Porque tem um só homem que pode fazer isso. Ele morreu para abrir o livro. Agora faz essa pausa comigo, porque a gente está acostumado a falar, Jesus morreu para perdoar o pecado. Morreu para isso também. Jesus morreu para nos salvar, nos tirar lá do império das trevas, transportar lá. Também fez isso. Jesus morreu para cumprir em si a ira de Deus e desfazer a inimizade que era contra nós. Paulo escreve sobre isso também. Mas raras vezes a gente pensa nisso, de que Jesus morreu também para abrir um livro, gente. Pensa sobre isso. A morte de Jesus serve inúmeros propósitos. Serve até para expor ao público desprezo, pegar o contrato que era de dívida contra nós, colocar em cativo o cativeiro. Tem tantas coisas que a morte de Jesus cumpriu, mas uma delas que a gente às vezes nem fala, nem pensa, é que ele morreu para abrir um livro e desatar os seus selos. Porque esse livro é o plano final. Sabe aquelas partes da Bíblia que a gente pula? Que às vezes tem umas leis esquisitas, uns nomes, uns cronologia. Não dá para ver que vocês estão de máscara, mas eu acho que ninguém faz isso, porque está todo mundo tão tranquilo aí. Ninguém pula nenhuma parte, não, gente, de nome, de lei. Eu pulo de vez em quando. E tem uma parte de uma lei que a gente pula, porque a gente fica, para que eu tenho que saber isso? Que é a lei do remidor de terra. Você fala, para que isso? 2021,
tem que saber da dívida que o cara, quando devia não sei o quê, não podia pagar, tinha que dar uma terra, tinha que o irmão dele vir. Então, aí a gente lê e pensa, vou pular, né? Mas tem uma chave, e eu quero te contar essa lei. Mas antes de contar essa lei, eu quero fazer um caminho com você, por isso que eu disse que é importante prestar atenção. Quando a terra é criada, faz de conta que é isso aqui só para figurativo. Deus pega a terra e dá na mão do homem. Pronto, é do homem. Ah, mas Deus podia pegar de volta? Poderia até, mas Deus não é homem para que minta. Quando Ele fala, Ele não volta atrás. Ele pegou a terra e deu ao homem. É o homem que tem que cuidar agora. Em Gênesis ele fala com o homem, domina, governa sobre a terra, multiplica, agora a terra é sua. Ah, Raquel, mas quando o homem caiu e pecou, a terra voltou para Deus. De jeito nenhum, pelo contrário. Deixa eu te dizer o que aconteceu. Sabe, quando a gente usa essas linguagens da Bíblia, a Bíblia fala de dominadores do ar. O que o homem fez? Ele pega essa terra que foi dada a ele e ele entrega nas mãos do diabo. Não é literal, não foi físico, não teve uma cerimônia de entrega, mas o que ele fez com o pecado, abriu para que o diabo tivesse jurisdição sobre a terra. Tudo que a gente vê foi tocado pela queda, pelo pecado. Salmo 115, não lembro o versículo, mas eu sei que é 115, está escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o que ele fez? Ele deu aos homens. A terra foi dada ao homem. E aí se você passar correndo no controle remoto, digamos assim, for lá para Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus é tentado, qual é a fala do diabo? Se você se prostrar e me adorar, está vendo todos esses reinos? Eu te darei, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. A terra era do homem, era responsabilidade do homem, lavrar, cuidar, dominar, governar. E Deus não tomou de volta, Deus deixou no... Eu lembro de uma aluna minha que falou assim, de seminário, né? Ah, professora, então o plano B de Deus... Gente, não existe plano B de Deus. Quando o homem pecou, então o plano de Deus, o plano B, não tem esse plano B. Deus sabia de tudo isso. Olha o plano de Deus, se a terra tinha sido dada ao homem, se o homem que tinha que resgatar, parece que Deus escolhe a narrativa mais longa e mais difícil e mais linda e mais bela. Então, ao invés de tomar de volta, uau, eu vou me fazer homem, habitar no meio dos homens, ser homem no meio deles, como o homem escolher não pecar, como o homem viver em santidade. Jesus fala, eu me santifico por eles. Que coisa forte, João 17, por eles eu me santifico, para como homem morrer, derramar sangue de ser humano. Jesus não veio como Deus, ele veio como homem, se despiu da sua glória, para que ele tomasse por obediência e por mérito a alegria que estava proposta para ele aqui, ele receberia tudo isso. Se humilhando, ele receberia um nome sobre todo nome. E aí, 1 Coríntios diz, 15, que ele pegaria tudo que lhe foi entregue e entregaria de volta para o Pai. Agora vamos lá na lei do remidor. O remidor é o seguinte, alguém tinha uma dívida. Foi lá, aconteceu alguma coisa, perdeu tudo, fez alguma dívida, enfim. Aquela pessoa podia pagar com a terra. Vai vendo se é só coincidência. Podia pagar com a terra. Mas, se a terra não fosse suficiente para pagar a dívida, ou se fosse também, aquele dono daquela terra pegava a terra, aquela pessoa viraria escravo. Se o dono da terra quisesse então vender a terra, antes de vender, passar para frente, digamos assim, ele tinha que perguntar primeiro para algum parente de sangue.
vou vender a terra, seu irmão me devia, peguei a terra, não tinha como pagar, a terra é minha, eu quero vender, passar para frente. Mas pela lei, antes de vender, eu preciso perguntar para o primeiro e próximo parente de sangue, quer comprar a terra? A prioridade é sua, se você não quiser, eu vou vender para outro. E aquele parente de sangue poderia remir a terra, comprar de volta. Agora eu acho que nós vamos conseguir entender melhor. O fato de Jesus ter vindo como homem e nós termos essa dívida impagável. A nossa dívida é impagável. Impagável. A terra foi dada ao homem, o homem entrega nas mãos do inimigo. O inimigo tem propriedade e exclusividade sobre a terra, mas ele precisa perguntar se tem algum parente de sangue próximo que queira pagar a dívida. E a Bíblia não usa o termo segundo Adão. Já vi gente falar, Jesus é o segundo Adão. Não está no Novo Testamento em lugar nenhum. A Bíblia fala de último Adão. Isso você vai achar. Jesus é o último Adão, o parente de sangue mais próximo. E é como não, ele realmente fez isso. Ele disse, não, a terra eu vou comprar, eu pago a dívida deles. Eu pago a dívida deles e tomo de volta. A dívida deles eu assumo. O pecado deles eu assumo. E quando Jesus vai à cruz, aquela palavrinha linda que ele fala, tetelestai, está pago, consumado. Eu pode carimbar que a dívida agora foi anulada, eles não devem mais nada. A cela do cativeiro está aberta, eles podem ir tão livres, eu paguei a dívida. Então João, ele estava, porque ele viu só até ali, ele falou, e agora vai travar e não tem mais continuidade, parece que Deus fez tudo até agora e no finalzinho ele vai perder. Mas aquele ancião fala, João, não chora, tem um remidor, tem um que vai pagar já a dívida, ele já pagou, ele morreu para abrir os selos e pegar essa escritura dessa terra e quebrar cada um dos selos. Mas tem tanta coisa nesse texto, não dá tempo de falar tudo, mas o que eu acho maravilhoso é que aquele ser fala com ele assim, olha o leão. Eu acho isso demais. Eis ali o leão. Mas João, quando olha, não vê leão, gente. Tem uns negócios na Bíblia que se a gente lê correndo, a gente não percebe. Mas se você lê devagar... Mas por que aquele ser celeste fala, olha o leão e João vê um cordeiro? Mas não é para ver leão e viu cordeiro? Não é a mesma coisa. Para e pensa, gente. A fé, ela é racional. Não só decora o versículo e canta, não. Aquele ser celeste fala, olha ali o leão. E João fala, mas eu vi um cordeiro. A chave é quem está olhando. Quem está falando, é o leão, é um ser já glorificado, num corpo glorificado, celestial. João estava só arrebatado, gente, ele estava no corpo físico. E quando ele olha, ele fala, eu vi um cordeiro. Faz sentido? Porque para nós, para os seres e anjos e tal, Jesus é o leão. Para nós, ele é o cordeiro que morreu. E acontece que é a mesma pessoa, o leão é o cordeiro é o leão, mas a ótica depende daquilo que ele fez pela gente. Os anjos olham e falam, vitorioso. E ele é vitorioso, ele venceu sobre a morte, mas eu espero que você esteja entendendo. João, ele olha e fala, ele foi imolado, eu vi um cordeiro como sendo morto. E a coisa é tão linda, a cena é tão maravilhosa que João fala, e eu vi que ele foi e pegou o livro da mão do pai. E o pai deixou que ele pegasse aquele livro. E não só deixou que ele pegasse, mas quando ele pega aquele livro, começa uma cena de adoração no céu. Meu Deus, rompe uma música nova. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque com teu sangue compraste homem de povo, tribo, língua e nação.
Acontece uma cena de adoração porque ele pegou o livro. E ali ele vai começar a quebrar os selos. Eu me lembro, 2009, 2010, Deus começou a falar com o meu coração para estudar escatologia. Hoje eu entendo algumas coisas, mas tenho um monte de dúvidas também. Mas imagine, na época eu tinha mais ainda, eu tinha medo de Apocalipse. Eu cresci numa igreja, a gente cresceu numa igreja, né? Que o pastor falava assim, não lê Apocalipse, não. Era ou não era? Nós crescemos juntos, eles são prova aqui. Não lê Apocalipse, não, porque deixa para os mais, entendeu? Deixa para os pastores, para os seminaristas. Então, eu tinha um medo de Apocalipse. Ai, Senhor, eu me lembro lá para 2009, 2010, comecei a estudar e fazer retiro, assim, só eu, a Bíblia, um caderno, água e Deus, o que é isso aqui? E se você já leu Apocalipse, você sabe que é um livro estranho, assim, né? Esquisito. E de repente vem não sei quem, com 7 cabeças, 10 chifres, não sei do que, um chifre que está no meio do chifre, e tal, E nesse retiro, especificamente 2009, Deus falou comigo assim, eu quero que você leia Apocalipse. Todo domingo, por um ano, 52, do início ao fim direto, sem pausa, sem fim, tá? Pegar no 1, vai ao 22, vai no 1 ao 22, vai no 1 ao 22, todo domingo. Falei, Senhor, amém. Aí Deus falou uma outra coisa, até aí estava bom. Aí Deus falou assim, eu quero que você consiga enxergar em Apocalipse uma carta de amor. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, a parte A está ok, consigo ler todo domingo. Mas carta de amor? Abre um selo, morre 1/3 da terra, abre o outro, água no sangue, sabe? Vocês já leram Apocalipse, né, gente? E trombeta, e taça, e tipo, é quase, faltei dizer assim, Deus, o senhor já leu Apocalipse? Tem certeza? E eu comecei a ler, não posso usar a palavra despretensiosamente, ler intencionalmente, mas eu não imaginava o que ia acontecer na minha mente, assim, e eu acho que talvez também não consiga até traduzir muito, que essas coisas, assim, de experiência, são difíceis de a gente colocar em palavras, mas parece que algum dia, parece que assim, saiu uma névoa da cabeça, assim, de eu olhar e falar, gente, faz sentido, não foi na primeira, não foi na segunda, eu nem sei que dia que foi, ao longo, a hora que eu fui olhando, colocando as coisas, parece que foi virando um quebra-cabeça e de repente, meu Deus, faz sentido, é verdade, as coisas que estão lá em Gênesis aparecem no final. Lá tem uma árvore que não pode comer, agora sim, a árvore está aqui agora pode comer. Os rios lá, o rio da vida, um monte de coisa, agora tem o mesmo rio. Folha que era cura, de repente aparece de novo. Tantas coisas vão acontecendo. E eu comecei a olhar para o Apocalipse e entender, meu Deus, é um grande finale, digamos assim, um último momento de uma... Quem já ouviu um teatro que tem orquestra, tem um último ato ali, o último movimento, que é o grandioso, que é intenso e termina com aquela, sabe, apoteose, aquela coisa. Isso é o Apocalipse. E esse Apocalipse que nos mostra esse mesmo Jesus, que lá no início estava em Deus, com Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. O verbo lá do princípio, de repente agora é Ele quem volta para buscar uma noiva que foi prometida repetidas vezes. Ah, como nós precisamos de revelação. O Espírito Santo ajuda-nos, nos dá a revelação dessa noiva que nós precisamos ser. Jesus vai vir buscar essa noiva, gente. Não vai dar errado, o plano não vai dar errado. E Jesus não busca uma noiva porque Ele não tem outra opção não, viu, gente? Tá? Não é aquela noiva assim, ó, não tem outra, vai essa. Não. Qual que é a palavra que eu estou procurando? A exigência, o patamar de noiva que Ele vem buscar é uma noiva como Ele, julgo igual, uma noiva santa como Ele é santo. Aquele que lá no início
Adão olha e fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Jesus, quando vem buscar, muitos teólogos vão falar da cena da cruz, quando abrem Jesus no lado, e Jesus vai para 3 dias de um sono profundo na terra, no seio da terra. Ali nascia a noiva de Cristo, e agora ela está sendo aprontada, ataviada, e Jesus, quando buscar, ele vai olhar para essa noiva e falar, essa, vinde para as bodas do Cordeiro. Essa noiva está pronta. E esse Espírito Santo está trabalhando para que essa noiva se apronte, esteja pronta. E aí, à medida que eu fui lendo, eu falei, que coisa gloriosa. Isso é uma carta de amor. Jesus vem num cavalo branco. Gente, vocês já leram alguma história de romance? Jesus vem num cavalo branco buscar a sua noiva, com seus santos anjos atrás dele. Que aparição gloriosa! E ele vem esmagar a serpente, esmagar o dragão, vencer o mal e falar, agora eu vim te buscar onde eu estou, eu quero que eu te preparei um lugar. E ele dizendo, não tem mais choro, não tem mais morte, é praticamente o viveram felizes. Praticamente não, o viveram felizes para sempre. Para sempre e sempre e sempre. Não entra mais morte, não vai entrar nada pelas portas dessa cidade que contaminem mais essa cidade. Eles voltam a um jardim restaurado. Uau! E essa cena que João então vê, que é o desdobrar de toda uma história, de toda uma narrativa maravilhosa. Deus é muito criativo, gente. Deus é muito belo. Deus é paciente. Mas e o sofrimento? Quantas vezes a gente já perguntou isso? Mas o sofrimento, mas isso, mas aquilo. Por que se Deus existe, por que... Gente, tem uma narrativa gigante que a gente não adianta querer entender do lado de cá. A gente é um pozinho no chão querendo entender o oceano. Que dia que nós vamos conseguir? Se Deus, então isso aqui, para de tentar entender. O muito que vivemos, como o salmista diz, muito, 80 anos, 100 anos... Como que nós vamos conseguir entender essa bondade desse Deus longânimo, eterno, desde antes e sempre e para sempre? Mas o fato é que quando Jesus abrir esses selos, mas Raquel, o selo lá fala de morte, fala, eu sei disso, foi minha dificuldade em entender, mas sabe quem abre os selos? Quem que abre cada selo? É o inimigo? É o anticristo? De repente o diabo agora está... Não, o próprio Cordeiro que abre, ele está no controle total de tudo. Soberano sobre tudo. Mas abriu, deu errado. Não tem nada dando errado. Tudo está na soberania, no plano para limpar a terra, recriar, extinguir a maldade e fazer tornar novas todas as coisas. Muitos dos profetas na palavra vão dizer que olham para um futuro e veem tudo como antes era no Éden. Pensa na glória que vai ser quando Jesus começar a restaurar as coisas e transformá-las como era no Éden antes. De repente essa cortina, digamos assim, que meio que separa a gente de Deus. A gente sabe que Deus é real, a gente experimenta dele, mas nós não podemos ver. Mas Adão não tinha essa separação, ele andava com Deus. Ele via Deus. Pois esse dia de restauração voltará, onde 19, 20, 21, 22 de Apocalipse vai dizer, enfim o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus andará no meio deles, ele será o seu povo e ele será o seu Deus. As coisas já se passaram. Vi um trono de... Meu Deus, quanta descritiva de João. Ruas de ouro. Seres.
Ele vai vendo coisa após coisa, a vingança daqueles que sofreram contra os inimigos, a vingança de Deus contra os inimigos, o sangue daqueles que sofreram é vingado, requerido dos inimigos, e o próprio Deus vai enxugando as lágrimas, vai fazendo novas todas as coisas. Eu não sei você, mas isso acende o meu coração pela volta dele, daquele clamor assim: Jesus, volta, volta, Jesus. Aqui não tem resposta não, gente. Sabe, organização no mundo nenhuma, presidente, ministro, ninguém é resposta, ninguém tem resposta para essas coisas no mundo. A nossa esperança está em uma pessoa. O nome dele é Yeshua, em hebraico, Jesus, o Messias. Ele vai governar as nações com justiça. Uau! Eu não sei se vai dar para passar um vídeo. Dá para passar? Eu queria terminar passando um vídeo que vai... Alguém que eu não sei, fez uma montagem maravilhosa de cenas do filme Apocalipse de João com a música que nós cantamos e conhecemos. Então, aí no seu lugar, vai assistindo e cantando no seu coração, porque é muito emocionante isso aqui. João. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto,
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. E eu te adorarei. Santo, Santo, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te Santo é o teu nome, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, e os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
cantar mais uma vez os santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, a Ele cantam, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno, Jesus, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Sim, Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite, dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, Tu és
o seu mais forte e melhor aplauso a Ele que merece. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Mais uma vez assim com as mãos levantadas. Você fica muito mais bonito, a Bíblia diz, quando você louva. Sabia disso? Você fica muito mais bonito quando você louva. Eu gosto dessa parte que canta Te Exaltamos. Podemos fazer isso com muita voz assim do auditório, sabe? Vamos fazer isso com muito som do auditório. Te exaltamos, vamos lá? Te exaltamos. Deixa a sua voz ser ouvida, vai lá, voz novas. Te exaltamos. Faça de todo o seu coração. Te exaltamos. Diga, ó Senhor. Ó Senhor. Mais uma vez. Te exaltamos. Deixa a sua voz ser ouvida, deixa a sua voz ser escutada. Te exaltamos. Te exaltamos. Ainda com as mãos levantadas, sabe uma coisa que eu gosto desse contexto, Raquel? É que chega um momento que os anciões, eles tiram as suas coroas e lançam aos pés dele. Não são meninos, não são adolescentes, não são jovens, são anciões. Eles tiram as suas coroas, sabe? E eles lançam aos pés de Jesus. Depois que Jesus é apresentado ali, eles tiram as suas coroas. Tira a sua coroa aí. Tira a sua coroa, sabe? Lance aos pés dele. Talvez a reunião já terminou, mas o culto vai continuar a semana inteira. Porque você pode continuar adorando ao Senhor. Mais uma vez te exaltamos, vamos lá? Te exaltamos. Jogue sua coroa aos pés dele. Te exaltamos. Exalte ele por tudo que ele é. Por tudo que ele é. Isso. Diga, ó Senhor. Ó Senhor. Te exaltamos. Te Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe. Em nome de Jesus.